Então vamos lá. Qual é a outra parte do átomo? Desse átomo do Rutherford? Existe o núcleo e existe uma outra parte que se chama eletrosfera. Eletrosfera. Eletros, isso aqui é um S. Fera. Você é fera. Por que fera? É a mesma coisa que a gente usa quando fala sobre atmosfera. É isso mesmo. Atmosfera. Atmosfera significa atmos, significa gás. Fera significa região. Então, atmosfera significa região onde você encontra gases. Fera significa região. Ou seja, região onde eu encontro elétrons. Oba! Então, nessa região aqui, estão os elétrons. Os elétrons estão em algum lugar aqui, estão girando ao redor do núcleo. Então, perceba, aqui eu tenho carga positiva e aqui eu tenho carga negativa. Então eu tenho carga positiva parada e carga negativa girando ao redor do núcleo. Eu consigo fazer o mesmo raciocínio, esse raciocínio aqui, essas ideias todas aqui que eu falei para você que vai dar bastante cálculo em algum dia na sua vida. Isso aqui também é aplicado. O número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. As cargas negativas se chamam prótons, as negativas se chamam elétrons, as cargas neutras se chamam nêutrons. Eu simbolizo o átomo do mesmo jeito. A linguagem é a mesma, a fita toda igual. O que mudou? O desenho. O desenho mudou. Agora eu tenho que saber que o átomo tem um monte de espaço vazio. Tudo isso aqui é espaço vazio. Ó, espaço vazio. Nesse espaço vazio, eu encontro partículas incrivelmente pequenas, absurdamente pequenas, infinitamente pequenas, que são os elétrons. Tá? Os elétrons são tão pequenos que a gente não tem certeza que eles realmente existam. Tá? A gente nunca vai tirar foto de elétrons, a gente não sabe se eles existem mesmo. A gente sabe o efeito dele. Coloca o dedo na tomada, você toma um choque, são os elétrons. A gente sabe que ele existe, mas a gente não tem certeza, a gente não sabe onde ele está. Tá? Existe o princípio da incerteza do Schrödinger, que diz que se você tiver contato com um elétron, ele automaticamente deixa de existir. Ele vai para outro lugar. É igual se você procurarem aí o princípio da incerteza, né? Na verdade, o princípio da incerteza é de Heisenberg. E os dois são baseados na mesma ideia de que aquela história, o gato dentro da caixa, o gato está dentro da caixa e tal. É um pouquinho de química quântica aí, de física quântica, se vocês quiserem aprofundar nesse assunto. Mas é mais ou menos assim. A brincadeira no negócio do gato na caixa, na física, quer dizer o seguinte. Se você tem um gato, você está olhando para o seu gato, ele existe, não existe? Se você pega o seu gato, coloca ele dentro de uma caixa e fecha, o seu gato está lá dentro, mas quem garante que ele existe? Você não está vendo. Então, você só consegue garantir que as coisas existam quando você interage com as coisas. No caso do elétron, ele é tão pequeno, ele tem uma carga tão pequena que a gente não tem certeza que ele existe. A gente sabe dos efeitos dele. Ou seja, se o gato miar dentro da caixa, você fala, não, o gato está lá. Agora, se o elétron ficar quietinho e ele não mexer com você, a gente nem saberia que ele existiria. Só que ele é extremamente útil, né?